Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos lares, no nosso ambiente, no nosso coração. O Cláudio hoje, nosso irmão Ricardo não veio, vai cantar a música do Padre Germano para a gente preparar o ambiente para a mensagem e a prece de abertura. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso Seare é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, Obrigado, Cláudio. Vamos então, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: purifiquemo-nos, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Está em Paulo, na segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 21. Cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso das nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não se ilumine os olhos pode tornar-se o vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pela força da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos,
funde-se e refunde-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitado para as boas obras. Muitos ambicionam uma posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões mais baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves no dia a dia. Lembra-te de que o vaso das tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Bom, meus irmãos, vem trazendo aqui, alguns exemplos das nossas imperfeições. E o mais importante dessa mensagem é que todos nós, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas limitações e dificuldades, Deus nos utiliza diariamente para fazer o bem. Então aqui, quando ele fala do vaso, basta que estejamos disponíveis, dispostos a ajudar. Porque as coisas acontecem com naturalidade. Deus usa o homem para socorrer o homem. Agora, nós precisamos estar disponíveis, estar com o coração aberto para estender uma mão, para levar uma palavra, para ceder um abraço, para dar um bom conselho. Isso tudo é muito importante na vida das pessoas que estão aflitas. Às vezes uma palavra de incentivo, de conforto, que dá inspiração de fé, que transmite aquela segurança, transmite aquela situação que Deus está sob controle de tudo e que nós não estamos sozinhos nunca. Aquilo ali é um divisor de água para o aflito. E muitas pessoas são levadas ao suicídio porque outras viraram as costas. Muitos se esconderam, é problemático, eu vou me esconder aqui porque vai querer me alugar. E esse momento era um momento sagrado para nós. E nós, com essas omissões, contribuímos para um fato tão trágico quanto esse. Então, todos nós somos filhos de Deus e somos potencialidade. Todos nós somos capazes de fazer o bem, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações que nós temos. Mas Deus utiliza do homem para socorrer o homem também. Então, meus irmãos, que a gente possa enxergar no próximo, com empatia, olhar para aquele que está precisando com empatia, lembrando que daqui a pouco pode ser eu que esteja precisando de um socorro, de um amparo, de um ombro amigo, de uma boa palavra. Nenhum de nós está livre de nada disso. Então que a gente possa olhar para o nosso semelhante e pensar, é meu dever. E é mais do que dever, é uma oportunidade que Deus está me dando para eu melhorar. Porque o maior beneficiário de tudo isso somos nós mesmos. Que a gente sobe mais um degrauzinho nessa caminhada tão longa que a gente ainda tem pela frente. Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse dia abençoado. Com dificuldade ou com alegria, foi uma oportunidade de aprendizado. Foi mais uma oportunidade que Deus nos deu, ainda que tenha sido com dificuldade. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por permitir que essas portas estejam abertas para nos acolher encarnados e desencarnados. E muito antes de nós chegarmos aqui, os trabalhadores espirituais que a gente não enxerga com os olhos da carne, já estavam preparando esse ambiente, esse hospital de almas e esse pronto-socorro e essa escola, para que nós pudéssemos receber assistência e tratamento naquilo que precisamos. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar conosco e por tanto ensinamento. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, pela dedicação incansável. E obrigado à espiritualidade amiga, mensageiros de Deus incansáveis no bem e no amor.
pedir a espiritualidade que possa envolver, intuir o nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra, para que ele possa trazer a cada um de nós aquela mensagem que ainda precisamos ouvir e aprender. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. O nosso irmão Cristiano, com a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Feliz ano novo, de novo. Graças a Deus. Que sejamos fortes e resilientes para encararmos mais o ano, com toda a certeza de que Deus está ao nosso amparo, Jesus Cristo ao nosso lado, para que a gente combata, né, ter o nosso bom combate diário e sejamos fortes e corajosos no dia a dia. Vou começar hoje pelo meu último questionamento de uma colega de trabalho, que eu falei, hoje eu tenho reunião na minha casa espírita que começou terça-feira e hoje eu vou. Aí ela, o que foi que te fez procurar a casa espírita? Né? Ela faz estudo evangélico na igreja. E eu falei assim, poxa, esse tema que eu vou dar hoje. Ela, sério? Sério. Você tá vendo como é que a gente... Nada é por acaso. E é nisso que a gente acredita, quando a gente pensa no bem, que é o bem, a espiritualidade é ao nosso favor. Então a gente tem que sempre perceber em qual lado nós estamos. Então eu peço para a gente se questionar como eu me questionei também. E todos os dias eu me pergunto, por que eu devo ir à casa espírita? Por que eu devo me encontrar espiritualmente? Então, o que eu venho procurar na casa espírita, o que eu espero da casa espírita, qual a minha responsabilidade para cada um de nós? O que eu espero quando eu venho ao Centro Espírita Aprendizes do Bem, ou ao Centro Miguel, ou a outra casa? O que eu espero, o que a casa possa me ajudar? E qual a minha responsabilidade nisso? Nós procuramos a casa espírita, o nosso encontro com Deus espiritual, o equilíbrio, porque a gente procura a cura do nosso corpo físico, o refazimento do eu espiritual, né? O meu encontro com Deus, a minha reconexão com Deus, com a espiritualidade, um equilíbrio emocional, né? A resiliência, o equilíbrio, ter força e coragem para encararmos o desafio do dia a dia, uma conciliação familiar, uma oportunidade de emprego. E cada um com seus motivos, que cabe apenas Deus saber o que passa no nosso coração. No nosso capítulo de estudo é o 27, pede e obtereis, né? Peça e serás atendido. Quando a gente chega numa casa espírita, a gente sempre ouve, né? Ou numa igreja, ou outro templo, a gente precisa orar, a gente precisa rezar, a gente precisa fazer uma prece. Por quê? Esse é o primeiro caminho que nós temos de ligação com o Pai. A eficácia da prece é o subtítulo desse capítulo. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Essas são as palavras de Jesus. Jesus é nosso modelo e guia. Olha a certeza que Ele nos dá. O que a gente pedir a Ele na prece, e a gente vai ser atendido? Jesus. A eficácia da prece. Aqui conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, se Deus conhece os nossos problemas, por que eu oraria? Inútil se tornaria orar, Ele já sabe de tudo. Antes mesmo de eu pensar, de eu agir, Ele já sabe. Então de que adianta eu orar? É mais fácil quando indagamos por que o bom Espírito não nos diz claramente qual o caminho de decisão devemos seguir, e logo encontrarei o que necessito. Um dos motivos que faz a gente procurar uma casa espírita é assim, não, eu vou lá para receber uma orientação. Quero receber uma carta psicografada, quero receber uma mensagem de um médium da casa, o que eu devo fazer? Mas a gente tem que lembrar que a gente pode ter 1000 pessoas dando conselho, mas a única decisão vai partir de nós mesmos. Eu posso ouvir 1000 pessoas diferentes, mas a decisão vai caber somente a mim, porque o outro pode te esclarecer, te ajudar a ter um olhar diferente sobre a situação, mas a decisão vai caber somente a mim. Então seria fácil, eu vou chegar na casa espírita e pedir, Giovanni, me orienta a isso. Ele vai falar A, B e C.
mas a decisão vai ser minha se eu vou seguir o que ele me orientou. Né? Então, muitas das vezes, como foi dada na palavra inicial, a gente precisa dar um conselho, um abraço, amigo, um ouvido para poder ouvir. Né? Por mais que sejam corridos as nossas horas, a gente tem que ficar atento quem está do nosso lado, que precisa conversar, desabafar, precisa de uma ajuda. Às vezes, só um olhar já ajuda muito a pessoa. Né? Às vezes, um simples bom dia já ajuda muito a pessoa. Por que a gente recorre à casa espírita e a gente não tem a resposta que a gente logo quer? Porque, primeiramente, é para nos ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Essas próprias forças são a fé, a esperança, a força de vontade, a disposição, a coragem, e uma palavra que a gente fala muito, resiliência, né? Que é a capacidade de a gente suportar as tempestades. Deus sabe que cada um das situações, dos desafios que nós temos, como no início dos slides, né? Seja pela doença do corpo físico, o equilíbrio emocional, uma reconciliação familiar, um emprego. Só Deus sabe o que passa da gente, dentro da gente, e o que a gente vem buscar. Ou simplesmente a gente está no dia a dia corrido e a gente vem para a casa espírita para orar, para agradecer e esquecer um pouco, né? Se desligar. Né? Porque aqui a gente fica tão bem, se sente tão bem. Né? Porque todos nós estamos aqui no mesmo pensamento. No pensamento para o bem, no pensamento de aprender, no pensamento de sentir o que a casa espírita pode nos proporcionar. Longe de fenômenos mediúnicos, longe da curiosidade de vir aqui e ver o que acontece. Eu vim há alguns anos, graças a Deus estou nessa casa há pouco mais de 4 anos, tinha uma curiosidade, mas não pelos fenômenos mediúnicos, e sim de saber o que aquela doutrina que algumas pessoas que conheciam falavam. Porque ensino bem, o Evangelho de Jesus, Jesus é o modelo guia, o Kardec é o instrutor, tem os espíritos, mas foi muito pouco para mim. E até que chegou um momento que eu decidi, assim, eu vou. E o momento que eu decidi, vou aprender mais e conhecer mais. Eu estava aqui na esquina, no bar aqui da esquina. E eu falei assim, ali tem uma casa espírita, eu vou. Isso foi no sábado. Na terça-feira eu estava aqui. Não me lembro quem abriu a porta, não me lembro se foi o Gilvão ou se foi o Cláudio, eu não me lembro da pessoa, às vezes nem foi um de vocês dois, né? Mas assim, eu falei assim, eu vou. Então, desde então, graças a Deus, eu tenho vindo. Nos últimos meses eu tenho vindo menos do que eu gostaria, mas por um bom motivo, graças a Deus, que é por causa de trabalho e não de preguiça, né? Então, graças a Deus, mas em oração eu continuo junto com todos, e pedindo oração também por mim, né, e a todos nós, para que a gente não esqueça, pelas tribulações, o nosso compromisso com Jesus, o nosso compromisso com Deus. E o pouco tempo que nós temos, 1 hora por dia, 2 horas por semana, é muito pouco tempo quando a gente se dedica a agradecer a Deus. Né? Sim, todo momento a gente faz uma oração, ao sair de casa, ao estar preparando o alimento, ao estar vestindo uma roupa para o trabalho, sempre uma oração. Mas o momento de se concentrar, como nós estamos agora, é muito pouco. Né? O dia tem 24 horas e nós ficamos menos de 1 hora. Mas, às vezes, a gente não precisa nem abrir a boca para falar as palavras. Só apenas de pensar e falar, meu Deus, me ajuda. Tu sabes das minhas necessidades e o que eu preciso fazer. Me orienta, me equilibra. Então, esse momento de prece, de reconexão com Deus, que a gente vem aprendendo no dia a dia, dentro da casa espírita, dentro de outros templos religiosos. O importante é a gente se encontrar espiritualmente e saber o caminho. O que eu devo fazer para estar mais conectado com Deus? Então, primeiramente, por que nós precisamos rezar? Primeiramente, para nos ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. No entanto, sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. É o nosso famoso livre-arbítrio. Eu sou livre para pensar, para fazer o que eu quero, mas a consequência vai vir para mim. E não como culpa, e sim como responsabilidade.
E não porque Deus castiga, e sim como responsabilidade. E não porque o outro irmão é mau, é malgorento, rogou praga para mim. Não, porque é minha responsabilidade. Tudo o que eu faço, o que eu sinto é responsabilidade minha. Se hoje eu estou com raiva de alguém, o único que está sentindo raiva sou eu, a pessoa nem sente. Se eu estou sentindo ódio, quem está sentindo ódio sou eu, a pessoa nem sente o ódio. Né? A não ser que seja recíproco e mesmo assim, esses sentimentos menos bons não vão se cruzar e ficar atacando quem gosta menos ou não. Pelo contrário, faz mal ao nosso corpo físico. Né? A ciência que já comprovou várias vezes, aliás, já tem comprovada na ciência, quando a gente se sente mal. É uma dor no estômago, é dar uma úlcera, dar uma gastrite, uma dor de cabeça, é um AVC. Porque tudo isso são sentimentos, né, que são abstratos, que a gente sente no corpo físico. Temos o nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas de agora influenciam nossos próximos passos de amanhã. Então a gente se pergunta, pode se perguntar, por que eu posso orar, pedir ajuda a Deus e na casa espírita, se os espíritos influenciam os nossos atos e pensamentos? É questão número 459 do Livro dos Espíritos. Então os espíritos nos orientam. Muito mais do que imaginais, influem em tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? De ordinário, são eles, os nossos pensamentos, que dirigem os espíritos. Os nossos pensamentos que influenciam os espíritos. Eu vou comentar o que uma vez já ouvi aqui mesmo, que a gente pensa, quando a gente está triste, a gente adora ouvir uma música de sofrência, né? Boto na rádio, só escuto música de sofrência. Porque a nossa energia está tão para baixo que a gente presta mais atenção naquele tipo de música. Então, o ponto que a gente está de pensamento, de atitude, a gente acaba trazendo os irmãos desencarnados para próximos de nós. Então, por isso é importante a gente estar sempre em oração, em orar e vigiar. A gente pode ficar, logicamente, triste por alguma situação, né? Pela partida de um ente querido, ou na perda de um emprego, por um projeto que não deu certo, que a gente punha tanta expectativa e que não acabou acontecendo. É nos permitido ficar triste, é nos permitido chorar, mas a gente não pode levar isso para o dia a dia e levar isso como consequência final, de não ver mais uma luz no fim do túnel. A gente pode chorar, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar com raiva, mas a gente precisa de prontamente se restabelecer para que a gente não possa ter influência dos irmãos desencarnados. Porque a todo momento que a gente está ou triste, ou chateado, ou no momento de fúria, ou até mesmo em um momento que você estiver em confusão, em conflito familiar, numa discussão, eles estão ali à espreita. Eles estão ali de olho, porque a gente vê pelo pensamento. Quando a gente está feliz, a gente não vê maldade, a gente não vê tristeza, a gente não vê um espírito te incomodando ali, porque você está tão feliz, está numa luz tão boa, que você não presta atenção, você não enxerga, você não sente. Mas quando você está num estado latente de fúria, eles aproximam mais de nós. Né? Em muitas situações, quem não estuda a doutrina e que infelizmente comete um ato libidinoso, um ato violento, que no momento de fúria a gente fica cego, a gente não enxerga, a gente não consegue ter controle, não consegue respirar. E a gente fala assim, não, isso foi culpa do outro, não minha. Né? Eu estou lá, não, mas eu estava incorporado, não era eu. Eu estava, porque é mais fácil para a gente como ser humano jogar a responsabilidade no outro. Eu estou com raiva, a responsabilidade é dele, não é minha, é dela, não é minha. Então, em muitas das situações que a gente ouve, que a pessoa no estado que está sob efeito de álcool, de drogas e causa uma violência, uma atrocidade, fala assim, não, mas eu não tive culpa. Se não teve culpa, porque naquele momento que ele não estava sóbrio, ele não iria fazer aquilo se estivesse em sã consciência. Mas a gente deixa fechar os olhos, tapar os ouvidos, porque é bom, a gente deixa de raciocinar. E tudo isso, desde o momento que a gente abre os olhos, acorda, faz a nossa oração, ou que a gente pensa, a gente já começa a atrair o que é bom e o que é ruim pra gente. Então quando a gente acorda, bom dia vida, bom dia sol,
bom dia família. O dia tende a ser bom, mas ali na frente pode vir alguém para te botar o pé na tua frente. E fala assim, não vou decidir ficar com raiva, vou ter um bom dia. Hoje de manhã, estou saindo, vou no trânsito, um camarada me fecha, eu gritei dentro do carro, gritei, não xinguei não. Ele me xingou, eu só fiz assim para ele e fui direto, ou seja, 7h30 da manhã. Né? Então assim, a gente acorda bem, de bom humor, hoje é quinta-feira, né? Sextou, porque amanhã é feriado no Rio, né? O verbo que a gente tem é sextou. Então assim, animado para o final de semana, mas de manhã ele poderia ter me tirado toda a minha paz que eu passei o dia inteiro. Poderia ter me distraído e ter batido o carro, poderia ter me distraído e ter devolvido a agressão através de palavras ou de gestos, mas isso é um desafio nosso diário, tá? Como diz um psicólogo que eu assisto, ele fala que assim, eu não sou régua para ninguém. E essa frase que eu repito, eu não sou régua para ninguém. Estou aqui para aprender, tenho milhões de defeitos, né? Então assim, tenho várias reencarnações para poder aprender. Um dia nós vamos chegar lá, é um passo de cada vez, né? A gente não espera um milagre, a gente não espera uma transformação de imediata, mas a gente tem todas as instruções, a gente tem um exemplo, Jesus. A gente tem os estudos, o Evangelho, a gente tem a Bíblia. Então, o que não falta é exemplo para a gente se espelhar e procurar a serenidade e o equilíbrio. A questão 467 do Livro dos Espíritos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A gente pode se afastar, a gente pode se blindar dessa influência dos espíritos? A resposta é bem simples, pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. A palavra tem poder, os pensamentos têm poder. A nossa conexão com Deus é através do pensamento. A nossa conexão com o nosso benfeitor, com os nossos irmãos benfeitores, é através do pensamento. Quando a gente chega aqui, que a gente se desligou das tribulações lá fora, a gente se desliga dos problemas lá de fora, porque a gente aqui se ligou através do pensamento dos irmãos. Todos nós estamos aqui na intenção de aprender, de respirar mais calmamente, de achar o equilíbrio. Então esse pensamento, por isso é importante a gente falar, o pensamento positivo muda todo dia. Porque a gente pensar que as coisas vão melhorar, vão estar boas, a gente vai conseguir o que a gente almeja, né? Seja a melhora da saúde, seja o emprego. Desde quando começou a pandemia, em 2020, março de 2020, logicamente nós não tínhamos noção do que seria a pandemia. Então, desde o primeiro dia, começou o noticiário, aquela coisa toda apavorante, porque os irmãos menos bons, eles se aproveitam do pânico, se aproveitam do medo. Porque nesse medo, nesse pânico, nesse desespero, muitos irmãos acabam retirando a própria vida, porque não tem esperança. Meu Deus, eu só escuto desgraça no noticiário, eu só escuto violência no noticiário, eu não vou sair de casa, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar. E como a gente vai se sustentar? A gente precisa ter força contra isso. Então a gente não se pode levar a qualquer palavra que a gente escuta, qualquer notícia ruim que a gente escuta. A gente tem que manter dentro da gente a força, a resiliência. Ontem no ônibus, uma senhora falou, conversando, né, eu estava próximo, não tive não como deixar de ouvir, e ela falou assim, para que fazer faculdade? Chega a faculdade e não tem emprego. Aí o rapaz lá falou assim, não é bem assim. Se você não tiver faculdade, vai ficar mais difícil. Imagine se o jovem que está começando agora o ensino médio, não sei mais o nome, né? O ensino médio, fala assim, eu não vou fazer faculdade, vou deixar Deus dará. Então, assim, qual a esperança a gente tem que dar para ele? Né? A gente como pai, como irmão mais velho, como um parente mais próximo. A gente tem que fortalecer a esperança nos jovens, a esperança nos não tão mais jovens como eu, né? Mas a gente tem que manter firme e forte essa fé, essa esperança. A gente tem que ter o pensamento à frente, porque a nossa vida é passageira, é agora, nesse corpo, nesse momento. Mas nós temos muitas e muitas outras vidas.
Então a gente precisa direcionar o nosso pensamento para o bem, para o melhor e mudar as nossas atitudes. Mudar as nossas atitudes. Com certeza, esses dias. Ai, tá muito calor, meu Deus, aqui tá um... Fala a palavra que não existe mesmo, né? Tá na cabeça de cada um. Que inferno de calor. E eu falei assim, minha amiga, até 3 dias você estava reclamando da chuva. Que chuva. Dá para você se decidir? Ou seja, a gente nunca está satisfeito com o que Deus nos proporciona. Eu falei para ela, e assim, eu falo isso não por demagogia não, é por, aos poucos, ir mudando o pensamento. Eu falei assim, minha amiga, fala assim, graças a Deus que eu estou viva nesta vida para sentir esse calor. Graças a Deus que eu tenho um teto para poder me socorrer da chuva. É uma questão da gente mudar o pensamento, mudar a atitude. De uma amiga minha, de a vizinha, gente, eu falo, são coisas do dia a dia, não sou exemplo para ninguém, tá? São coisas que eu acho que simples, que a gente vai olhando isso, não, isso acontece. Dela reclamar, ai, ônibus cheio, trem cheio, blá, 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 blá. Eu falei assim, minha amiga, dá graças a Deus que você está trabalhando, porque eu fiquei mais de 1 ano sem trabalho. Então, nesses 7 meses, eu peguei BRT uma vez só, que eu também desisti, tá? Porque Deus, só Jesus. Ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado e, meu Deus, graças a Deus que eu estou nesse transporte lotado para ir ao trabalho. Mesmo. Não teve um dia que eu não fui animado para trabalhar. Cansado? Vou, porque eu queria sentado, queria no ar-condicionado, bem. Mas o trem cheio, o metrô cheio, o ônibus cheio, graças a Deus. Olha, já foi num calor, eu estava de terno e gravata. Foi a primeira vez que eu peguei o BRT. Um calor demais. Eu peguei o BRT lotado. Sabia que eu senti frio dentro do BRT? Porque eu vim cantando Quanta Luz da Barra até a Praça Seca, onde ele ficou mais vazio. Eu vim cantando Quanta Luz, Padre Germano, uns louvores. Eu vim cantando, eu vim sentindo frio. Desculpa a entonação. Mas porque eu vim sentindo frio. Como pode? Dentro do ônibus lotado, eu vim sentindo frio. Porque eu vim agradecendo tanto, sendo tão grato por estar voltando do trabalho, porque foram meses e meses de dificuldade, de luta. Então, só o que a gente passa na luta, que a gente tem o gosto da vitória quando a gente consegue. Mas nesse mais de 1 ano, eu não perdi a esperança em Deus. Eu sempre pensava assim, hoje passou o dia, amanhã eu tento de novo. Amanhã é mais uma oportunidade, 24 horas, para eu receber uma ligação para ser chamado para entrevista. Todos os dias eu acordava assim. Tinha dia que eu acordava desanimado? Sim. Um dia, me permito ficar triste um dia. Mas no outro dia, não, a gente precisa agir. Porque eu ficar em frente à TV, ouvindo noticiário ruim, de violência, de morte, de pandemia, de corrupção, de ladroagem, não vai me melhorar, não vai me ajudar a conseguir emprego. Então, assim, são exemplos, são testemunhos meus, mas que eu sei que muitos de nós passamos por isso. Seja com o filho, com o marido, com a esposa, com um parente próximo. Questão 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Quando a nossa vontade decide afastar, repelir, os espíritos nos respondem. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício. É orar e vigiar. Eu estou aqui, a gente está estudando juntos, mas ali fora qualquer percalço eu posso cair na briga com alguém. Essa é a oportunidade que eles têm de enfesar mais ainda, de provocar, de não conseguir ter o equilíbrio e enxergar que eu não sou assim, que eu não sou ódio, que eu não sou raiva, que eu não sou mal-agorento. Então a gente precisa orar e vigiar para que a gente não se deixe aproximar esses irmãos. Então, como escolhemos os nossos conselheiros? Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. E praticando o bem, não necessariamente a gente tem que, materialmente falando, né, dando esmola a todos que aparecem,
Ou vou dar o prato de comida a todos que estão na minha porta? Porque a gente também tem que ver, e eu vou ficar como se eu der todo o alimento, né? Jesus disse, largue tudo e me segue. Mas antes de você largar tudo dos seus bens que você precisa, sua casa, seu alimento, você tem que largar o que é abstrato, que é o ódio, a avareza, a tristeza, o desespero, a falta de confiança. Isso a gente tem que largar para a gente se sentir mais leve e estar mais próximo de Jesus. Então a gente praticando o bem conosco mesmo, primeiramente com nós mesmos, né? Eu comentei até pouco na cantina com a Ieda e a Regina, que a gente falando, que você pergunta quem você mais gosta. A gente fala, meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho. E aí você pergunta, e você? Não está em primeiro lugar? Porque para a gente gostar do outro, a gente tem que gostar primeiro da gente. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como é que eu vou falar que o outro é feliz se eu não me sinto feliz? Né? Por mais que na dificuldade a gente não está feliz naquele dia e o nosso amigo conseguiu uma vitória, a gente deu um sorriso, deu um abraço de felicidade por ele. Então isso a gente se sente mais feliz com a conquista do outro do que com a nossa. Mas a gente precisa ter essa confiança. O conhecimento da doutrina ou ensinamento espírita proporciona o entendimento dos fatos e maneiras de como devemos reagir. É a resiliência, com discernimento e acreditar naquilo que tanto clamamos a Deus. Isto é fé. Deixa eu só retornar uma questão aqui que eu acabei passando, que é a questão 466. Eu acabei não colocando aqui. Foi. A questão 466 diz: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Né? Por que Deus permite que a desgraça chegue até mim? Por que Deus permite que eu tenha feito esse ato violento, essa atrocidade, essa injúria, essa difamação, essa violência física? Por que Deus permite? Os espíritos imperfeitos, somos nós, somos imperfeitos, são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más e que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Ou seja, se a gente quer agir no mal, teremos os espíritos que estão ali nos influenciando para o mal. Se a gente quer agir no bem, nós temos muito mais companheiros do bem ao nosso lado do que o do mal. Mas cabe ao nosso livre-arbítrio o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Não sendo leviano, mas uma vez eu estava numa festa e uma senhora estava deslocada e a gente começou a conversar, né? E eu até brinquei assim, lá na Lua, segundo o Livro dos Espíritos, o Júpiter é o planeta mais evoluído, Marte é o menos, a Terra está um pouco acima de Marte, Júpiter, será que Júpiter tem vida mesmo? E nisso chegou uma outra senhora e ela falou assim, esse papo tá chato, eu prefiro não, eu conheço um pouco do espiritismo, não sei qual estudo ela faça, mas que ela fazia, mas não, é muito chato, porque os espíritos influenciam a gente. Ou seja, ela chegou, não sabia do assunto, veio tocando o dedo na ferida. Eu falei assim, esse copo que a senhora está na mão, a senhora está sozinha bebendo? Ela, cruz credo, está repreendido. Eu falei assim, então, é a escolha que a senhora faz. A senhora não pode chegar e falar de uma coisa que a senhora não sabe. E nós estamos aqui indagando a Lua. A gente não está entrando em assuntos filosóficos dos espíritas. A gente está indagando a Lua e comentei. Então, assim, ela se preferia se eximir da responsabilidade de ter um compromisso com o estudo, um compromisso consigo mesmo, porque era influenciada o tempo todo.
mas a influência também é do bem. Então a gente tem que saber o que a gente faz que nos causam. O que nos causam o bem-estar, o mal-estar. A gente tem os dois caminhos, o bom e o mal. Deus não nos criou para o mal. Deus nos criou apenas para o bem. Só que nós temos essa liberdade de escolher qual caminho seguir. E conforme esse caminho que a gente segue, ali vai estar o nosso destino. Eu não tenho hoje como plantar. Vou plantar arroz e colher batata. Não, eu só vou plantar o que eu plantei. Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantei batata, eu vou colher batatas. E assim é. Muitos de nós passam a vida inteira jogando espinhos no caminho. Espinhos, 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 espinhos. E no final da vida quer encontrar rosas? Quer ser considerado como um exemplo, até mais do que o próprio Jesus? Não tem como. Né? Se a gente semeia, né? Tem um provérbio que diz, eu não sei agora de qual cultura, se a gente semeia ventos, a gente vai colher o quê? Tempestade. E tempestade, quando chega, destrói tudo. Né? Arranca árvores, derruba casas, abala estruturas, digamos assim. Então, o conhecimento da doutrina nos mostra o entendimento dos fatos e a maneira de como devemos reagir. Essa é a nossa resiliência. Então, se eu sei se aquilo me causa mal, eu não quero mais fazer. Eu posso fazer, mas eu tenho a consciência de que isso não é bom para mim e que vai me fazer mal. Então, dos ensinamentos espíritas, é a crença na reencarnação e na existência de benfeitores espirituais, é o fortalecimento da fé, que a gente toma uma posse antecipada daquilo que pedimos a Deus. Vide o livro de Hebreus. O que é a fé? É a nossa reforma íntima, é a nossa mudança de atitudes, a nossa mudança de comportamentos, que não definem quem somos. Se hoje eu estou violento, hoje eu estou raivoso, isso não define. Eu não sou totalmente o sentimento de raiva, de ódio, de rancor. É aquele momento. Então a gente precisa mudar essas atitudes, ter essa reforma íntima. Né? Até pouco tempo fiz estudos assim, a paciência de Jó. Né? Mas não era a paciência de Jó. Era a força e a resiliência que ele tinha em Deus. Que apesar de todas as provas, todos os percalços que ele teve, ele não desistiu. Ele tinha uma intimidade tremenda com Deus e continuou, meu Deus, por que isso? Para que isso? Eu não sou merecedor disso. Mas por que ele falou disso? Porque ele tinha certeza de que ele era temente a Deus. Mas ele foi tentado porque Deus permitiu. Mas mesmo assim ele não perdeu a fé dele. Lógico que nós não queremos passar por todos os percalços de Jó. Quem leu, né, quem conhece a história sabe que ele perdeu filhos, animais, fazenda, riquezas, a saúde, corpo leproso. Ficou pele e osso, digamos assim, mas ele não perdeu a fé em Deus. E no final ele foi muito recompensado. Não por riqueza material, mas por toda aquela confiança que Deus tinha nele como seu filho, por acreditar nele. A caridade e indulgência para com os outros e a nós mesmos. Né? A capacidade de nós desculparmos, de nós perdoarmos. É um desafio nosso para o dia a dia. Não é de um minuto para o outro, de uma hora para o outro, para um dia para o outro. Mas que nós tenhamos a consciência de que, com o passar do tempo, a gente possa deixar fluir, esparecer daquela raiva, daquele ódio, para que a gente possa sentir bem conosco mesmos e ser capazes de perdoar. A resiliência. É a resiliência, né? Eu repeti e aí fazer. Porque... bom, obrigado. Porque segundo Haroldo Dutra Dias, né, que é o nosso irmão muito estudioso também da doutrina espírita, ele falou dessa semana, no dia 15/1, e eu anotei, eu achei muito bacana que a definição, que é a habilidade de lidar com as frustrações, tristezas e desafios. Não é controlar tudo, mas é saber lidar, inclusive, com aquilo que você não pode controlar. Né? Como eu dei o exemplo, se eu estou procurando um emprego, não vai depender de mim, mas eu vou buscar ajuda para isso. Vou distribuir currículo, vou falar com um amigo que trabalha numa empresa, que ele tem uma oportunidade que é compatível com a minha, vou procurar na internet. Se eu não estou bem de saúde, eu vou procurar um médico para aquele mal-estar. Se eu não estou bem de saúde, eu vou tomar o medicamento na hora certa, eu vou continuar as minhas orações, vou ter minha água fluidificada e vou melhorar meus pensamentos. Porque não adianta eu estar com minha úlcera atacada, minha gastrite atacada, tomando um remédio, vindo para o centro espírita, mas eu odeio fulano.
Não há remédio humano no mundo que vá resolver se a gente não mudar o que a gente sente. Posso dar um exemplo do Haroldo? Por favor, por favor. O Haroldo Dutra Dias, ele é um palestrante que faz palestra no Brasil e no mundo. É muito respeitado, uma pessoa estudiosa, conhece muito. E aí, o importante a gente falar isso, porque a gente vai estar aqui falando, as pessoas exigem, acho que é uma santidade, né? E ele é uma pessoa que viaja o Brasil e inclusive o mundo. E ele conta uma passagem que você começou falando hoje, né? Ele vinha com o carro dele, ligou a seta para entrar, o que o cara fez, acelerou e não deixou ele entrar. Aí ele baixou o vidro, aí o filho dele, tá nervoso, pai? Um pouco. Você vai xingar ele? Tô com vontade. E se ele for um daqueles que assiste a tua palestra? Aí eu tô desmoralizado, levantou o vidro e foi embora. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento profundo, mais profundo de verdade, estudioso ao extremo, que tem também as dificuldades que nós temos no dia a dia, como o nosso irmão contou hoje de manhã. Desculpe aí em termos de perfil. Nada, que isso. Sempre para acrescentar. Então, para nós vermos que a nossa dificuldade é diária, eu sempre falo, né? Porque a gente está aqui com coragem de ler, né? Porque eu não estou ensinando nada, eu apenas transmito os ensinamentos de Jesus, né? Como diz a Miranda da Rádio Rio de Janeiro, eu apenas repito as palavras de Jesus, eu apenas repito o que está nas instruções dos nossos irmãos benfeitores. Eu não sou dono de nada, a palavra não é minha, eu não sou dono da razão, porque todo ensinamento vem de Jesus. Então, com esses exemplos do dia a dia que a gente vai aprendendo e vai se controlando, vai se equilibrando. É desafiador, é no dia a dia, mas a gente precisa saber que a responsabilidade é nossa. A solução para os nossos desafios, a gente se questionar: o que me faz mal? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ajudar o outro a mudar comigo? A gente tenta, tem que tentar. Até o momento que assim, não dá. Mas a gente tem que tentar. Refaça, reflita, agir com sabedoria. A gente errou, a gente vai fazer de novo para consertar. A gente errou, a gente vai fazer de novo para consertar. Até aquele momento que a gente não aprendeu aquela lição, a gente vai passar de novo. E o ideal é que a gente faça isso em menor tempo possível, porque a gente tem outras vidas para aprender. Agora você imagina, passar o tempo que só Deus sabe, o nosso tempo aqui, reencarnar e ficar mais outro tempo para poder aprender aquilo que a gente não aprendeu nessa vida. Aos pouquinhos, tá? Porque a gente aqui, logicamente, tem muitos irmãos no nível bem mais superior que eu, graças a Deus, mas a gente não sabe o nosso tempo. Então é importante a gente ter a nossa sabedoria agora, a nossa reflexão agora. Como escuto os amigos, né? Eu já ouvi muito quando era mais jovem. Quando eu ficar velho eu vou para a igreja. Minha avó vai para a igreja, meu avô, né? Só os avós que vão para a igreja. Aí eu pensei, gente, mas a nossa vida é agora, né? Lógico, tem um tempo de criança, de adolescência, de adulto. Então, assim, a cada um chega a sua reflexão. A gente também não pode obrigar os filhos, não, você vai ter que ir. Está com vontade? Vamos lá para aprender, para ensinar. E é tudo no seu tempo. Pode ser que daqui a 50 anos o filho, o esposo, venha para a casa espírita, vá a uma igreja e tenha muito mais sabedoria do que eu que estou aqui hoje, eu vou botar isso, eu por 4 anos. Então pode vir um jovem hoje que está começando hoje, semana que vem, e adquire muito mais sabedoria, muito mais experiência do que eu que estou aqui. Ou seja, saber lidar muito mais com os desafios melhor do que eu que estou aqui há 4 anos. A mudança começa por mim. Essa é a minha responsabilidade. Primeiro meus pensamentos e logo serão as minhas atitudes. Então, meus irmãos, a doutrina espírita está aqui para nos ensinar, para nos reforçar o ensinamento de Jesus como Cristo Consolador. Tudo que a gente precisa é estudar um pouco mais, entender as palavras de Jesus e saber que a responsabilidade é nossa, primeiramente nossa. Não é o Jovan que vai te curar, não é a Luz que vai te curar, nem outra pessoa, porque aqui não tem curador. O único mestre dos mestres que nos dá cura e libertação é Jesus Cristo, nosso modelo e guia, Deus nosso Pai. Então não é um homem que vai curar o outro homem. Jesus mesmo disse: vá, a tua fé te curou. Porque naquele momento o leproso foi até Jesus acreditando de que ele seria curado. Ele foi a quem? A Jesus. Ele não foi nos outros profetas, ele não foi nas outras pessoas que estavam perto de Jesus. Ele foi diretamente ao Mestre.
Então ele nos ensina, a sua fé o curou. O que a gente procura de poder se melhorar e alcançar aquela graça que a gente tanto pede a Deus, que só Ele sabe o que passa no nosso íntimo. É importante a gente mudar o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente pratica. É um desafio diário, são coisas do dia a dia, mas que a gente precisa ver o exemplo de Jesus, né? E lembrar em que situação Jesus faria isso, o que Ele poderia fazer, o que eu já li que Ele fez de diferente. Logicamente que nós estamos muito distantes, espiritualmente falando, de Jesus, né? De ter toda a santidade, toda a sabedoria de que Ele tem, mas que Ele está muito próximo de nós. Que a gente, em situação de desespero, pensa, meu Deus me abandonou, Jesus me abandonou, eu estou sozinho, nenhum guia espiritual está comigo. Mas, na verdade, nós que estamos tão atribulados, com sentimentos menos bons, que a gente não enxerga a presença dos nossos irmãos, a presença de Jesus, a presença de Deus. Seja coisa simples, você abrir os olhos, ver o sol nascendo, ver uma flor pequena no seu jardim, de tão linda, e dar graças a Deus que eu posso enxergar aquele mato. Graças a Deus que eu posso ouvir o meu cachorro latindo o dia inteiro no meu ouvido. Graças a Deus que meu filho está em casa correndo para lá e para cá, derrubando tudo, mas está com saúde correndo. Então a gente tem que ver o lado positivo das coisas, o lado bom das coisas. Por mais que seja difícil, né, a gente fica irritado, mas a gente tem que ver o lado bom das coisas. Tá? Muito obrigado por me ouvir e que pensemos e façamos o ano novo com muitas vitórias e conquistas e que Deus nos permita. Né? Só depende de nós, das nossas atitudes, depende de mim, depende de você, depende de você. A paz de Jesus esteja convosco. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Que a gente possa refletir, né? Daquilo que a gente busca e que começa por nós. Pela nossa fé, pela nossa resignação, pela nossa confiança no amor e na misericórdia de Deus e com a certeza que nós nunca estamos sozinhos. Então, para aqueles irmãos que vão assistir nosso estudo em casa, que a paz de Deus permaneça nos lares e nos corações. Vamos passar então para a segunda parte, que é o trabalho